Fala, rapaziada, salve, salve nação rubro-negra, Júlio Braz do canal Aqui é Flamengo na área, beleza pura, moçada? Então, gente, tô passando aqui para dar um alô para vocês aí a respeito dessa entrevista aí do nosso querido vice-presidente de futebol, Marcos Braz, a respeito aí da situação que se confirmou no dia de hoje, né, da saída do Rafinha do Flamengo. A gente pôde acompanhar aí a entrevista dele agora para o canal Flá TV e dessa forma ele fez diversos esclarecimentos aí acerca do assunto e a gente vai repercutir um pouquinho isso aqui, tá? Mas antes de mais nada, eu queria pedir a todos aí que curtam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem com os amigos de vocês aí, com os parentes, façam aquela divulgação, dê aquela moralzinha pra gente. Rubro-negro ajuda rubro-negro. Então vamos lá, vamos começar aí, né, por alguns pontos que foram tratados aí na entrevista, principalmente quando o Marcos Braz foi questionado, foi indagado aí acerca dessa saída, né? Muitos jornalistas mandaram as suas perguntas para tentar entender um pouquinho do motivo desse, vamos dizer assim, desse desenlace, né, matrimonial aí entre o Rafinha e o Flamengo nesse momento. Primeiramente, um dos aspectos que ele levantou, tá, com as perguntas que foram direcionadas a ele, foi o seguinte: Rafinha é um atleta que já está com 35 anos de idade, então já está pegando a reta final da carreira. Dessa maneira, o que aconteceu? Durante a contratação do Rafinha para vir para o Flamengo, né, uma das cláusulas que foi solicitada pelo jogador foi justamente a cláusula de saída gratuita para a Europa em caso de proposta. Foi justamente o que acabou acontecendo nesse momento. Beleza, rapaziada? Então, assim, ele apontou, o Marcos Braz apontou pra gente aí de forma bem clara que quando o jogador vem da Europa para o Brasil, ele faz uma análise multifatorial, né? Essa análise dele compreende desde o fator financeiro até as condições de vida que ele vai ter por aqui. O Rafinha é sabidamente um cidadão que viveu por 14 anos lá na Alemanha, né? Tem cidadania alemã, então o que ele encontra lá de estrutura de vida na Alemanha é completamente diferente do que existe aqui no Brasil. Então talvez esse tenha sido aí um dos fatores aí que ele colocou na balança na hora de aceitar essa proposta lá do Olympiacos, né? Sem contar, obviamente, o fator financeiro, que também deve ter pesado bastante. Ele deve ter feito uma análise dele juntamente com a família, de acordo com as necessidades dele, e tomou esse caminho aí. Perfeito? Outra questão ainda relacionada aí à saída do Rafinha, principalmente aí no que diz respeito à reposição desse jogador, né? O Rafinha, sabidamente por nós aí também, um grande atleta, um grande profissional que representou muito bem aí com a camisa do Flamengo, a gente não tem o que dizer, mas foi o que o Marcos Braz colocou. O jogador quer sair, não tem jeito. É aquela coisa, é aquela história. É fogo morra acima, água morra abaixo. Não tem papai e mamãe que segure, infelizmente. Se papai e mamãe não seguram, não vai ser o Flamengo que vai conseguir segurar o Rafinha aí querendo sair, né, gente? Então, assim, instituição em primeiro lugar, respeito ao atleta, ele fez a opção dele, e a nós, em razão dessa cláusula contratual, só resta respeitar. Podemos ficar tristes? Óbvio que a gente vai ficar triste, não tem jeito. Como eu falei, um grandíssimo atleta, o melhor da posição no Brasil, né, atualmente, e a gente não tem muito o que fazer, só lamentar. Mas voltando aí a essa questão da reposição, foi passado aí, né, dentre as perguntas que chegaram lá para o Marcos Braz, vieram algumas perguntas no sentido de saber como seria essa reposição, de que maneira que o Flamengo está enxergando isso. E pelo próprio Marcos foi explicado o seguinte: o Flamengo vai repor essa saída dele, vai fazer a contratação de pelo menos um atleta para a posição, e ele não quis revelar nomes, não quis dizer o tipo de jogador que virá, até para não atrapalhar eventuais negociações. A única coisa que ele passou é que o Flamengo vai analisar com calma. Entretanto, calma não significa aquele prazo alongado, né? Ele falou que vai ter muita atenção aí com relação ao que o clube vai fazer e vai tentar substituir o atleta da melhor maneira possível, sem perder tempo, porque já temos Campeonato Brasileiro e Libertadores vindo aí pela frente, né, mês de setembro. Sobre a questão da janela de transferência, o que foi dito por ele foi o seguinte:
Existem jogadores que podem estar fora do Brasil, mas que estão sem contrato vigente. Então, esses jogadores podem ser potenciais alvos, né, da diretoria na hora de contratar. Se o atleta não tiver nenhum tipo de vínculo com qualquer clube de futebol, seja do Brasil, seja da Europa, ele consegue automaticamente desenvolver uma negociação. Perfeito? Outras questões aí importantes que foram levantadas lá pelos jornalistas ainda no que tange a questão do Rafinha, né? Muita gente perguntando principalmente sobre Mateuzinho. Ele já deu a palavra dele de que Mateuzinho não tem condições ainda de voltar para o jogo de amanhã, não vai dar tempo, mas que para a semana que vem Mateuzinho está na área, reintegrado ao elenco profissional, porque nesse momento vai ser de extrema necessidade a gente ter o jogador da posição ali. Outra pergunta bacana aí que os jornalistas enviaram, né, foi sobre a questão do Rodinei, e ele foi curto e grosso. Rodinei não vem. Ele não vai entrar numa briga lá com o Internacional para trazer o jogador de volta. Então, assim, rapaziada, foi curto e grosso. Sobre o Rodinei, possibilidade zero de voltar do Internacional do empréstimo para compor o elenco do Flamengo nesse momento. Beleza? Já nessa entrevista, outras perguntas vieram acerca aí das questões já envolvendo o time, a postura do time, como o clube vem olhando isso, como a diretoria vem verificando. Sobre o ambiente, ele foi muito enfático ao dizer que não verificou nenhum tipo de afrouxamento na conduta dos atletas, que o pessoal está empolgado, está todo mundo treinando com vontade, com afinco. Infelizmente os resultados não vieram. Então, assim, para a gente que é torcida, a gente vai cobrar, o jornalista também vai fazer a sua matériazinha interpretando a situação ao seu modo. Ele disse que respeita muito isso, essa postura de torcida e até mesmo dos jornalistas, mas pediu uma certa prudência aí na hora da gente fazer qualquer tipo de comentário ou qualquer tipo de divulgação, né? Razão pela qual, inclusive, a gente aqui do canal está tendo essa cautela. Tivemos a cautela de ouvir o pronunciamento dele, que foi extremamente valioso para o momento que a gente está entendendo que o clube está passando. Então, assim, vamos respeitar. Foi o dirigente que colocou a carinha dele lá no momento certo, enfrentou as perguntas e não correu do problema. Então, a nós, rubro-negros, só resta confiar na palavra da diretoria, principalmente do Marcos Braz, porque ele vai e ele enfrenta a situação, né? O Marcos Braz, ele está sempre aí respondendo a todos, não corre de nenhum tipo de provocação, e foi assim feito dessa maneira nessa entrevista, tá? Sobre a questão da mudança de comportamento aí do time, a mudança tática, que foi questionada ele também, implementada aí pelo Domenech, ele foi bem enfático, falou que não se mete nessas questões porque quem escala o time, quem comanda treino é o técnico, ou seja, ele deixou bem claro que a diretoria não põe qualquer tipo de imposição, né? Não faz nenhum tipo de exigência. Ele contratou o Domenech e deu confiança total ao treinador, deu carta branca para ele fazer as mudanças que entender necessárias relativas ao esquema de jogo. Inclusive ele foi até bastante incisivo na resposta, dizendo para o jornalista o seguinte: eu não tenho condição de responder. Vocês devem direcionar essa pergunta diretamente ao próprio Domenech para que ele esclareça da melhor maneira possível. Então, assim, mais uma questão transparente aí dele, né? Trazendo para a gente o que a gente quer ouvir, o que a gente quer saber que está acontecendo. Então, ele foi bem direto no assunto. Uma outra questão levantada lá pelo pessoal foi o seguinte, pela imprensa, né? Sobre a tal reunião que aconteceu ontem. E, diferentemente do que foi veiculado, muita gente disse que essa reunião tinha sido solicitada pelos jogadores para cobrar do técnico uma mudança de postura. Ele disse que foi completamente o contrário. Foi o técnico que solicitou esse momento para bater um papo mais transparente com os atletas e com a própria comissão do futebol, da qual ele faz parte, para justamente tentar entender o que não funcionou, o que aconteceu em relação a esses resultados, porque se os resultados vieram de forma negativa, a cobrança vai vir também numa proporção bem grande. Então foi justamente o contrário, foi o técnico fazendo esse papel inverso, né? Inverso do que foi publicado aí, de que os jogadores teriam pedido essa reunião. Então não foi nada disso, tá? É importante também a gente ouvir a palavra do nosso vice-presidente para poder esclarecer esse tipo de coisa e não ficar com nenhum ruído aí nessa questão que tange ao comportamento do time e aos resultados negativos. Uma outra situação também que o pessoal bateu aí, ainda sobre a questão do Rafinha, foi questionado também sobre João Lucas, tá?
perguntaram, João Lucas é teoricamente o reserva imediato, né? Ele respondeu da seguinte forma, técnico é que vai definir. Quem vai resolver essa questão de João Lucas é o Domenech. Então, mais uma vez, ele transferindo a responsabilidade de forma correta e dando autonomia ao treinador para desenvolver o seu trabalho. Então, para quem tiver dúvida, só chegar lá, assiste a entrevista, vai verificar que nada do que eu estou trazendo aqui está diferente do que foi passado pelo próprio Marcos Braz. Então, esse é um resumão aí que a gente está fazendo. Beleza? Vamos lá. Mais questões aí que foram apresentadas, né? Um jornalista mandou o questionamento lá para ele, perguntando sobre o projeto do Domenech para o Flamengo. Ele também foi extremamente direto e incisivo. Ele falou ao contrário, o Domenech não tem projeto nenhum, pessoal. O Flamengo é que tem um projeto maior e que enxerga no Domenech uma peça para poder dar continuidade, ou seja, continuar com esses resultados que o Flamengo obteve na última temporada, né, com esse trabalho aí que vem sendo desenvolvido, essa mudança de postura. Gostei muito, particularmente, dessa resposta dele, porque o Flamengo mudou de paradigma, o Flamengo mudou de patamar, como o Bruno Henrique colocou, né? Então, assim, antigamente o técnico vinha com seu projeto para o clube. O Flamengo está acabando com isso. Isso é um bom sinal. É um sinal de que o clube daqui para frente tem uma meta, tem os seus horizontes, tem os seus objetivos, e ele vai traçar o seu planejamento em razão dele. Se o técnico ou o jogador estiverem compatíveis com esses objetivos, eles virão fazer parte do Flamengo. Caso contrário, infelizmente, esses interessados vão dançar, né? Não estarão nos planos do Flamengo. Outra questão aí que foi levantada é o seguinte, sobre psicólogo ou coach dando um apoio aí para os jogadores, né? O Flamengo tinha um profissional dessa área que dava esse suporte lá em 2019, que era um psicólogo, segundo o próprio Marcos Braz, um psicólogo bastante capacitado. O Flamengo extinguiu essa posição do psicólogo e fez o quê? Trouxe o Jorge Jesus com a sua equipe, e dentro dessa equipe do Jorge Jesus tinha um coach, que era um profissional já de uma visão teoricamente mais ampla, né? E segundo o próprio, o Flamengo conseguiu ganhar os seus títulos tanto com o profissional específico de psicologia quanto com o coach. No momento não tem esse profissional lá, tá? Então ele deu a entender que a gente vai seguir com o que tem e vai ser dessa forma que o Flamengo vai ter que trabalhar daqui para frente. Uma última questão aqui, levantada para ele, também ainda sobre laterais, né? Sobre a reposição do Rafinha. Foi questionado ao Marcos Braz sobre laterais que teriam potencial para atuar no Flamengo aí e substituir o Rafinha, né? Se o Flamengo enxergava no Brasil. Ele também passou a mesma resposta, informando que o Flamengo vai analisar diversos fatores, não só os fatores técnicos, ou seja, ele, além de enxergar o fator técnico, ele vai verificar se esse jogador, se esse lateral tem o perfil que o Flamengo deseja como um todo, né? Essa diretriz que o departamento de futebol criou em relação ao seu trabalho de vitórias, tá? E por último, foi questionado a ele sobre as conquistas, né? Sobre as conquistas do Flamengo, se ele via algum tipo de ameaça por conta dessa nova situação que o Flamengo se encontra com essas 2 derrotas. Ele falou, foi bem tranquilo na resposta, e falou o seguinte: em 2019 o Flamengo ganhou o que podia, né? O que podia, ganhou lá o Carioca, ganhou a Libertadores, o Brasileiro, né? Faturou esses 3 títulos aí principais. Em 2020, o que tinha para ganhar o Flamengo ganhou. E em 2021 a ideia é o quê? Repetir toda essa trajetória, conquistando o máximo de títulos possíveis, ou seja, tranquilizando a torcida de que a peteca não vai cair, galera. Então, o que eu peço a vocês? Tenhamos calma, mantenhamos-nos tranquilos. Então, galera, eu acho que a gente vai sair dessa situação, que na verdade eu creio que seja mais preocupação de torcedor. Nós que somos apaixonados, a gente tem essa preocupação, a gente se acostumou com o time vencedor e a gente não quer que isso se acabe. Rapaziada, fica aqui a minha singela contribuição em relação a essa entrevista, tá? Eu vou me despedindo, um forte abraço aí para vocês, pedindo mais uma vez, galera, vamos curtir o nosso canal, vamos se inscrever no canal Aqui é Flamengo, e se puderem compartilhar, compartilhem com seus pares aí, seus amigos, a rapaziada toda, porque flamenguista ajuda flamenguista. Então eu vou deixar aqui o meu forte abraço,
Um grande beijo e saudações rubro-negras.